Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do GOB Soluções. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Rafael e temos um convidado super especial, não é isso mesmo, Rafael? É uma figura nossa aí, né, que tá sempre aí com a gente, parceiraço, né, e uma referência, né. Falando em referência, gente, vou falar para vocês um pouquinho sobre quem é essa pessoa hoje. Hoje ele tem mais de 20 anos de experiência e já recuperou mais de R$ 1 bilhão em impostos. Tem mais de 4.000 alunos já formados e hoje ele comanda o canal Café Tributário no YouTube. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? É o Anderson Souza. Anderson Souza, seja muito bem-vindo. É, Aproveitando esse momento para poder agradecer a sua Tá. presença aqui com a gente, ter se deslocado lá de São Paulo para poder vir até aqui, para poder falar com a gente, e também falar com os meus seguidores que a gente está compartilhando aqui, que hoje você tem mais de 47.000 seguidores só nas suas redes Bacana. sociais, só no Instagram, que todo dia te acompanham para Isso poder aí. falar um pouco sobre contabilidade, sobre tributos, e é isso aí, seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né, na frente aqui de 2 Rafaéis. Vou me perder um pouco aqui, mas tá tudo bem. Mas agradeço, cara, demais esse convite. Poder conhecer a estrutura de vocês aqui é fantástico. Produto novo chegando aí, batendo na porta, né. Hoje a gente veio para falar de novidade, coisa Putz, cara, boa, então tá o vendo? podcast é só para isso, para falar de coisa E boa. eu acho que esse é o nosso trabalho também, né, porque a gente que está no dia a dia, como você comentou, com aquelas pessoas que parece que já faz parte do nosso dia a dia mesmo, então todo dia um comenta, você até sabe o rosto. É. E eu acho que a gente tem que buscar também essas novidades, levar para o mercado, porque faz parte do nosso jogo. Então, obrigado aí pela receptividade. E o queijinho e aquele doce de leite, meu Deus do céu, hein. Gente, o tal do mineiro sabe receber bem os Muito convidados, bem, gente, muito então bem. eu sou suspeito pra falar. Anderson, só para a gente poder começar conversando, porque a gente te conhece demais, mas talvez tem gente que não conhece tão bem o Anderson. Claro, Quando a gente fala que hoje o mundo tributário, fiscal, tudo assim, da parte de contabilidade, ele exige muito sim. das pessoas para poder estarem se modernizando todos os dias, para poder estar acompanhando Uhum, as mudanças que acontecem. sim. Hoje, onde você busca essas informações, assim, para poder falar: "Cara, eu preciso de ter mais conhecimento, preciso, de saber um pouco mais sobre isso"? Legal. Rafael, eu acredito muito no seguinte, cara, eu acho que a gente nunca sabe tudo, né, então, eu acho que a gente tem que buscar sempre aperfeiçoar, saber quem está fazendo melhor. Quando a gente entende que a gente já alcançou um certo patamar, eu acho que aí está um grande problema. E hoje, estando aqui com vocês, por exemplo, o objetivo era vir aqui, conhecer, estar com vocês, pensarem ali em novas soluções que vocês estão trazendo, melhorias, pontos de melhoria. Vocês não têm noção o quanto eu aprendi de estar aqui com essa galera. A cada pessoa que eu trocava uma ideia, me dava um insight novo. O insight era no almoço, no momento que nós estávamos ali, no café que estávamos tomando. Então, eu acredito, cara, que o que me aperfeiçoa todos os dias é poder estar conectado com pessoas. E isso eu dou muito valor a quando as pessoas têm essa oportunidade de poder abrir a tua casa para que eu possa entrar, olhar, conhecer os teus processos, conhecer como você chegou lá, o que que você está fazendo. A pergunta até que eu fiz para o Fábio era assim: "Que momento você teve insight? Que momento você teve insight? Que momento você Qual teve foi a hora insight?" da virada de Que hora que chave? teve? Porque isso para mim é muito importante para entender, porque às vezes a gente não dá valor num conteúdo, por exemplo, que está sendo gerado ali de 30 segundos. Só que para gerar aquele conteúdo de 30 segundos, às vezes foram horas de gravações. E Com isso certeza. é o bastidor de uma empresa. Às vezes, para o cara chegar naquele resultado, houve dias, meses, anos de produtividade, de erros e acertos. Então eu dou muito valor nesse ponto. Qual foi a virada de chave? Possivelmente teve muito erro para É, chegar até ali. com E é certeza. ali que a gente aprende, né? Isso é uma parte do processo, né, a gente Sim, vai errando para poder conseguir acertar. E hoje, Anderson, você é reconhecido muito pela parte tributária de sim, recuperação, mas nossos seguidores aí que estão acompanhando, eles querem talvez conhecer um pouquinho mais do Anderson. Se não sim. fosse a contabilidade, Anderson, tivesse cruzado seu caminho, o que que o Anderson gosta de fazer hoje? O que que seria um Cara, diferencial? Ele fala: "Não, cara, é isso que eu vou fazer, vou não posso falar no ar, não. Censurado, proibido para Ah, menores de 18 anos. já vamos dar contada aqui do assunto". cara, é engraçado assim, né, contar um pouquinho da minha jornada. Eu comecei a trabalhar com 12 para 13 anos de idade. Então, foi meu primeiro registro, naquela época podia, né, então, Nossa, foi ele já pude registrado. com 16. Né, entrei com 13 anos e, cara, eu trabalhei de pacoteiro de supermercado, eu trabalhei em auxiliar ali de joalheiro,
Eu trabalhei, que mais que eu trabalhei, assim, de diferente? Ah, trabalhei também em lanches, fiz decoração de festa infantil. Pra Faz você ter uma ideia. fácil Pra mesmo, você ter uma ideia. Pra pagar a faculdade era decoração de festa infantil. Minha mãe era boleira, e tal, eu falei: "Vou fazer decoração, ó". Ecossistema. Já uniu um com o outro Ecossistema. ali, já Lógico. pronto, já fez um cross. E eu, cara, de verdade, eu nunca busquei, eu acho, não sei se é por conta da geração, mas eu nunca fui pra profissão, eu falei assim: "Cara, eu amo fazer aquilo". Eu sempre busquei oportunidade no que me dava uma oportunidade. Perfeito. Então, aonde eu passei, eu falava assim: "Cara, eu quero crescer". Tanto pra você ter uma ideia, olha que interessante isso, quando eu entrei na área tributária, foi no escritório de advocacia, em 2002, e eu tinha 18 anos. E eu tinha entrado num concurso da Polícia Militar Rodoviária. E tinha 1.200 candidatos para 150 vagas. E eu passei nesse concurso. Eu fui até o último teste. Só que daí nesse momento, cara, pra você fazer esse concurso, demorava ali tipo um ano e pouquinho. E aí eu precisava ajudar minha mãe ali na casa, a gente pagava aluguel, e tudo mais. E aí eu peguei e falei assim: "Eu preciso arrumar um emprego". Aí eu vi lá, auxiliar fiscal. Nem sabia o que que era isso. Eu falei: "Vou me candidatar". Olha que cola, né. E olha que interessante, porque quando em São Paulo tudo é muito perigoso, né, tudo leva Uhum. golpe, não é? Você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Quando eu voltei em casa, eu falei: "Mãe, arrumei um emprego". Aí "Você aonde?" Eu falei: "Então, eu vou para o Rio de Janeiro". Por quê? A empresa tinha fechado um contrato com a AGA do Brasil, que é uma empresa de gases, e tal, mas nem sabia também que era a AGA, e tinha que ir pra lá pra fazer, porque eu não tinha documentos eletrônicos, a gente ficava no arquivo mesmo levantando nota. Então era, processinho Isso que manual. 2000 2002, 2002. 2002. E a minha irmã: "Você tá louco? Você vai para o Rio de Janeiro? Você vai para o centro de São Paulo, arruma um emprego para o Rio de Janeiro, você tá louco?" Ela achou que ia me prostituir, né. E eu falei: "Mãe, eu não vou ganhar dinheiro com isso, fica tranquilo que eu não vou ganhar dinheiro com isso, mãe. Eu não, nem que eu quisesse, não vou". E essa não seria a profissão escolhida aqui. Eu não tenho. E aí a minha mãe não queria, eu colocava a roupa na mala e ela tirava. Eu falei: "Mãe, é o seguinte, ou eu vou com a roupa ou vou sem a roupa. O que nós vamos fazer?". E aí, ela entendeu que não ia ter jeito e eu fui. Só que eu falei assim: "Eu vou por um período, porque, assim, até a polícia ali me chamar, sair o trâmite legal", e nessa época eu já tinha aberto conta no banco, já que era o Banespa na época, já tinha medido pra farda, já tinha feito tudo isso, estava só aguardando. Quando chegou na última fase, que era investigação social, fui reprovado. Aí eu falei: "Porra, por quê? Que O que isso. que eu fiz de errado que eu não tô sabendo?". Eu era rimo de família, né, então meu pai tinha falecido, eu morava sozinho com a minha mãe e tal, meus irmãos eram casados. E a minha mãe falou que eu bancava a casa, porque minha mãe não queria que eu fosse pra polícia, porque como ficou só eu e ela, meu pai faleceu, ela falou assim: "Vai morrer". Medo da mãe, né. Ela já tem O um medo de cuidado. envenenar, você imagina eu ir pra polícia, Nossa. entendeu? Em Isso é São muito Paulo, né. São Paulo. E ela criou toda uma história, aquela investigação tal, que eu não pude, fui, bloqueado, né, não fui. Cara, e eu falei: "Agora eu vou ter que ficar aqui, né, já que agora eu não tô mais, vou ter que ficar aqui". E graças a Deus tudo isso aconteceu, né, eu já olho pra minha mãe e falo: "Obrigado, mãe". Obrigado. Obrigado. Eu não queria ser policial Não mesmo, queria, hoje não em dia queria, eu não era fico não era o negócio. E aí eu falei assim: "Cara, eu vou ficar aqui". Depois daquele momento que eu tive a recusa, que eu vi que não tinha mais jeito, cara, em 6 meses eu estava liderando uma equipe. hã. Porque eu falei assim: "Cara, daqui então eu vou ser o melhor". Então eu sempre busquei, assim, aonde eu entrava, eu falava assim: "Eu não quero ser o segundo, vou ser o primeiro". Seu plano B virou plano A. Exato, só que tem um detalhe, eu nunca passei por cima de ninguém. E eu sempre acreditei que se eu trouxesse a força das pessoas, eu ia alcançar, pilares maiores, sabe. Então eu precisava daquelas pessoas para eu poder crescer. Então eu fazia as pessoas crescerem para eu poder crescer também. Então eu já tinha essa visão lá quando eu tinha 20 anos de idade, mesmo que a minha família não tinha ninguém empreendedor. Hum. Mas isso talvez era uma coisa natural. E é assim que eu comecei essa jornada. Então eu comecei, aí liderei uma equipe com 6 meses, daqui a pouco ganhei outra equipe, fui começando. Chegou no momento que a empresa perdeu um grande contrato, aí ela dispensou metade da empresa, eu estava nesse bolo, porque o critério foi quem não tinha filho e não era casado, eu estava nesse critério. E tive a oportunidade de ir para uma outra empresa, como gerente, que a empresa que me dispensou me indicou desse cliente. E aí eu comecei a coordenar e para mim foi muito bom, porque eu falei assim: "Cara, eu trabalhava com o passado, agora eu tô trabalhando com o presente e com o futuro", completou na minha cabeça. O Entendi. que eu fazia lá na outra empresa, o que que impactava daqui para frente.
E foi lá em 2008, 2009 que eu comecei a empreender aí por outras questões, porque eu fiquei desempregado mesmo e foi que foi. É, mas mas a questão da gestão sempre teve junto com você, né, então você já foi entendendo que para poder gerir pessoas, você conseguia desenvolver elas e também criar novos negócios a partir disso, né, Sim, isso é Sempre super aquele bom. cenário, né, usa a oportunidade que você pode criar onde você está, né. exato. Então, se você falar para mim: "Ah, o que você gostaria?", eu vou te falar um sonho de infância. Quando eu era criança, eu falava que queria ser bombeiro, era isso. Ah, Uhum. Mas eu nunca depois eu até porque meu pai faleceu, ele tinha 51 anos, eu tinha 12 para tinha 13 anos nessa época, né, que eu trabalhava ali. Então eu não tinha mais esse momento de escolha. Eu tinha que arrumar emprego para eu tinha que trazer dinheiro para casa. uhum. Então onde tinha oportunidade, eu estava. A porta se abriu, era lá mesmo, e a É, partir daí você foi desenvolvendo. e nesse momento, como minha mãe era uma dona de casa, naquela época, mais limitada, não trabalhava fora, nada, então eu tinha que proporcionar algo melhor pra gente ali. Então eu tinha que falar: "Cara, onde me deu abriu as portas, eu vou ter que crescer". Então a gente era criado muito assim, né. Então, faculdade, escolhi ciências contábeis? Não. É porque a empresa paga? Paga, eu vou nessa. Bem, que bom que você escolheu esse então, no final das contas, né. Anderson, quem o pessoal talvez não sabe, o Anderson, ele é fundador da Arte Fiscal, e hoje, Anderson, Arte Fiscal é um super parceiro nosso, o Anderson, ele é um super parceiro do GOB, e não sei se você está sabendo, a gente acabou de atingir uma marca histórica no GOB, É então a mesmo? gente acabou de ter 100.000 CNPJs que foram consultados Olha aí. e Ô, mais de Rafa, 120.000. atualizou É, cento e mais vinte 20.000 na mil conta aí. Postômetro. É. Não, só Você cresce, só atualizou o cresce. Instagram O do Anderson Anderson e esqueceu de atualizar o número de não, CNPJ? então, vamos lá, então, ó, semana passada pra cá já mudou, então já fomos 120.000 CNPJs que já foram analisados, e a gente tem mais de 5 milhões de obrigações acessórias que elas já foram monitoradas. Então, Caramba, mas olha que interessante, vocês são novos no mercado, né? não, a gente não fez um ano Que ainda de isso, mercado que GOB. incrível, que incrível. Então, você hoje como parceiro, como cliente GOB, tá junto com a gente está te contando um número aí que é Absurdo. surpreendente, mas eu queria saber, lá dentro da arte fiscal, o que o GOB fez para poder Cara, fazer a diferença para a gente poder ter chegado também nesse resultado? sem hipocrisia nenhuma, e quem me conhece, que me acompanha, sabe que eu falo isso o tempo todo, a gente não fala de ninguém que a gente não utiliza. Então, primeiro de tudo, a gente poder colocar para dentro, testar, entender as dores. Eu sempre falo o seguinte, cara, não adianta você querer colocar algo para as pessoas, falar: "Ah, isso aqui é o ideal", se você não vivencia aquilo. Então eu vejo muita gente falando de processos de escritório, mas não tem um escritório para poder olhar, não consegue, quer falar como construir um departamento comercial, mas não tem um departamento para gerir. Então, eu começo a ver essas coisas, eu falo: "Cara, são dores diferentes". E eu nem estou julgando aqui que sim ou que não, é que existem dores. E eu tô te falando isso porque, sem sombra de dúvida, não é porque eu estou aqui não, mas eu falo isso nas minhas redes sociais. O GOB foi a melhor ferramenta que a gente contratou nos últimos anos, de verdade. Porque além de te dar a segurança de você poder evitar as multas, que eu acho que isso é o principal ponto ali, é o problema que você vai ter com o cliente, cara. Porque a multa você pode pagar, você tem seguro de responsabilidade civil, você vai acionar, mas e a retenção do cliente, a segurança, a credibilidade, o teu nome? Porque uma coisa é você ser contador, outra coisa é você ser empreendedor contábil. Cara, quando você tem uma frase na minha palestra que eu uso muito que é: "Enquanto você tiver visão de contador, você nunca mais vai ganhar dinheiro". Porque você só Realmente passa a faz todo ganhar, sentido. cara, quando você entender que você é um empreendedor contábil. E não tem o certo ou errado, é o que você gosta de fazer. Eu quero ser contador. Cara, beleza, então entra na prática operacional da contabilidade. É muito legal, é bonita, é gostosa, mas eu quero abrir o meu CNPJ. Cara, não posso mais ser contador, entendeu? Uhum, A gente estava falando antes de começar aqui sobre o departamento de marketing, exatamente. né, se eu não olhar para isso, como que eu vendo, né? Para a pessoa poder desenvolver o negócio dele, deixar de ser um contador. O contador lá antigo, quando a pessoa tem uma visão de o que é um contador, né, as pessoas têm uma visão de um senhorzinho que está lá atrás de uma Exato, papelada, é uma outra situação, e hoje em dia a contabilidade já não é isso, já deixou de ser isso há há muito muito tempo. tempo, há muito Então, e as tempo. pessoas têm que vir, têm que entender que novas ferramentas como o GOB, e como o GOB Soluções traz diversas ferramentas, elas vêm realmente para poder ajudar o empresário, o empreendedor no dia a dia para poder desenvolver melhor a sua equipe e melhor e atender melhor seus clientes. Quanto a isso, né? Ó, e eu vou contar um caso aqui para vocês que eu acho que é bem interessante, porque envolve a empresa de vocês. A gente fez uma troca de sistema, né, recente. E, cara, quando você troca um sistema, quem não trocou, ó, presta atenção nisso. Você tem que entender que você vai perder processo.
você vai perder pessoas, vai ter pessoas que vão se esgotar pela pressão, porque não é fácil você estar trabalhando num sistema onde a equipe está acostumada, aí você coloca outro sistema, é uma nova forma de fazer. Durante algum período você vai ter que fazer em duplicidade, o que você não aguentava fazer em um, você vai ter que fazer em dois. E isso faz parte de um processo de melhorias, de Hum. qualquer negócio. É simples assim. E nesse momento, cara, a gente pagou várias multas. Mas a gente entendeu que isso fazia parte do jogo, porque você perde processo, você perde todo o controle, você atende o cliente, só que às vezes numa agilidade que você vai ter que assumir alguns riscos, e tá tudo bem. Nesse momento, o que ajudou a gente a evitar e começar a reduzir isso foi o Gob. Bacana. Porque a gente não tinha controle de nada, mas eu estava na academia e eu recebia uma notificação no WhatsApp. E eu conseguia. E como que você controlar sendo feito um a mão lá, não tinha como você acompanhar. Porque como que eu ia falar de controle de sistema de gestão, de controle de, sei lá, de gestor de tarefas, se eu não estava nem com o meu sistema contábil funcionando ainda? Cara, o mais legal de ouvir isso é que ele foi criado com esse intuito, e a gente vê o feedback de um usuário, cara, Falando que é é exatamente isso que fenomenal, é entrega. fenomenal. E eu vou até aproveitar agora essa deixa e vou perguntar quais são os principais erros que você vê no mercado que o GOB consegue solucionar e hoje uma empresa que não tem o GOB, ela precisa dessa solução. Cara, eu vou falar por experiência própria, meu sócio está até aqui, o João ali, ele toma muita frente da operação lá, e eu vou te falar por experiência nossa lá. Eh, Na maioria dos escritórios que eu vejo, que eu conheço, e eu estou em contato com eles direto, até porque já passaram 4.000 contadores aí na nossa linha de ensino, Hum. eles acabam tendo controles manuais. E controle manual, cara, qualquer situação que muda nesse processo, você perde todo o controle. Às vezes a pessoa que estava lá controlando, vai entrar um novo, que ele fala para mim: "Isso aí eu não consigo entender nada", ele vai criar seu próprio controle. Só que parte daquele controle dependia do outro, e se perdeu naquele momento, aí vai gerar multa. Quem que é a culpa? A culpa é sempre de quem saiu. A culpa é sempre de quem saiu. Lá Porque não não tem é como ele lá justificar Repassa, mais, então tá eu tudo não vou certo. falar você aqui, justifica com repasse, justifica que não nem que ele nunca viu aquilo, eu não vou vira uma falar nomes novela, aqui, né. mas tem um nome lá no escritório que eu escuto até hoje, faz 1 ano que a É, pessoa não tá mais lá. Mas Tudo é é culpa da a culpa pessoa, é da tudo pessoa. é culpa da pessoa. Mas é dessa forma. E os processos, às vezes, que também depende das pessoas que ficaram ou que chegaram, elas também não seguem e acaba que o prejuízo é para o escritório. E no Exatamente, final o prejuízo é para o cliente, né, que ele que exato. sai prejudicado. Exato. Então, ó, primeiro ponto que eu acho que para nós é interessantíssimo lá para o nosso uso. Cara, multas. Esse é um ponto Uhum. que eu quero cuidar bem, porque eu sei que a margem de um escritório de contabilidade ela é baixa. Então, às vezes eu trabalhei, assumi o risco e não ganhei nada se eu tomar uma multa. E escritório de contabilidade, principalmente quem trabalha com Perticomp, cara, sabe que uma multa no Perticomp custa caro. Estamos chegando nesse assunto, você está Cara, deixando uma deixa maravilhosa para a gente chegar nesse você sabe assunto. que eu sou profissional do marketing, né? Mas Ah, e esse ponto é bem interessante, mas para mim, de verdade, eu ter o controle do meu escritório de contabilidade, sem precisar ficar caçando a informação, isso para mim é um ganho muito alto. Produtividade é o segundo ponto. Inclusive eu uso o GOB agora nas minhas mentorias, né, não sei se você sabe disso. não, Não? mas sabia não. Vou estou impressionado e vou contar então 2 então. 2 pontos. Primeiro ponto a gente tem um projeto que é eu ir no escritório de contabilidade, né, de um pessoa que contrata, eu passo 2 dias lá, depois faço um projeto de 6 meses com ele, de melhoria de processo. Quando eu chego lá, eu vejo o cara emitindo guias manuais de parcelamento, sem controle, sem nada, eu falo assim: "Cara, fala com essa pessoa aqui, fala com o Ítalo". Jogar por baixo, quanto tempo economiza na rotina do escritório aí com E com sabe com que eu ouvi em automação? sabe que eu ouvi do Hã, último? Falou assim: "Cara, só essa indicação já o valeu valor tudo". olha consultoria. aí. Olha isso. Caramba. E nós conversamos isso no almoço. Que às vezes não é o que você sabe fazer, mas é os contatos que você tem, cara. Sim, Os contatos que você tem. Então, o fato de conectar uma pessoa para poder resolver outro problema, você já tem um ganho ali. Então eu vejo que poucos ainda olham para produtividade. Então a gente teve esse ganho muito absurdo de produtividade também na nossa parte de legalização, utilizando o GOB, mas ainda o meu principal ponto é o controle. Isso para mim, ter o controle porque no gestor de tarefa o cara vai lá e ele dá baixa. A hora que ele quer. Não, eu quero saber o que ele Uhum, tá manipulando. e exatamente. acontece de tudo, né, Anderson, desde o cara editar um PDF, a ele dar baixa sem ter Exato, feito, né. exato. A gente teve casos disso no passado, graças a Deus a pessoa não tá mais com a gente, que ia lá e dava baixa, quando a gente foi descobrir estava tudo em branco. Olha aí. Caramba.
E aí, cara? O Gob lá ele traz para você se foi com movimento ou sem movimento. Você não precisa nem Pois de, é. de abrir obrigação nenhuma, né? Será Ele que já uma te deixa o pessoa site, né? será que uma pessoa tem noção do quanto que isso pode acarretar de uma Quanto é multa, que pode prejudicial, quebrar né, um para o escritório, negócio. que a empresa pode ser quebrada ali, um monte de gente pode ser dispensado, sabe? O transtorno que isso pode trazer, não tem essa noção. Ou pode ser Nesse momento é maldade. só ele usar o perfil dele de contador, né? De analisar o risco, né? É, Aí ele exato. consegue enxergar o valor da ferramenta. E aí, Rafael, é o que eu falo, cara, se você estiver olhando para a contabilidade sem olhar para o empreendedorismo contábil, você não consegue olhar para esse lado estratégico da situação. Tipo, olhar e falar assim, cara, o meu negócio não é só trazer mais clientes. O meu negócio não é só entregar um balanço perfeito. O meu negócio é Uhum. olhar para toda a estratégia, a sustentabilidade até desse escritório, Com certeza. desse negócio. E a gente falou agora do risco de multas, né, que a gestão de obrigações acessórias evita, mas a gente também tem diversas outras soluções dentro do GOB, né, Rafael? Então, hoje a gente também tem a caixa postal do ECAC, que dá para poder acompanhar os parcelamentos Exato. federais. O parcelamento que o Anderson acabou de falar, né? Que o Isso. tempo que ele reduziu, Pra poder. eu, pagou a consultoria dele não, em um mentorado dele. Eu te dou números, Então, 600 guias emitidas manualmente. Olha aí para você ver. caramba. No mínimo que se gasta aí Pois é, 8 horas para fazer isso. pois é. E aí eu Fora o falei, risco, né? De não fora emitir isso, alguma, não enviar. e se a pessoa chegou lá e falou assim: "Ó, tô indo embora", entra uma outra pessoa, vai ter controle dessas 600 guias? Não se Não perde. tem, né, então isso é complicado. E o segundo ponto que eu utilizo muito, isso, a gente já colocou até no nosso processo, porque a gente tem o escritório de contabilidade, que é equilíbrio contábil, e a arte fiscal é a consultoria tributária. Hoje, quando a gente entra e ingressa com o cliente dentro do escritório, a gente cobra um valor de implantação. Uhum. E a gente justifica essa implantação, que é uma validação do passado dele. E uma dessas validação é o poder olhar se há alguma entrega em branco ou não entregue. Até porque Uhum. senão depois vai acarretar em Vai outros acarretar. problemas para ele. E E aí? quando o cliente entra e eu falo para ele: "Cara, você tem 2 meses aqui que não foi entregue, isso pode te gerar uma multa de tanto", cara, isso valeu muito pra ele. Sim. Concordo. E aí entra o GOB de novo com esse levantamento para trás, É né? Então, isso. assim, tem muita oportunidade com a ferramenta, com a única ferramenta, né? Sem dúvida, e a gente utiliza hoje, praticamente tanto na arte fiscal quanto no equilíbrio contábil. Não é uma ferramenta só do escritório de contabilidade mais. É. Já deixou de ser e É. aproveitando então essa deixa, agora sim a gente tem um novo módulo do GOB. Vou deixar o Rafael falar com vocês, mas é um módulo de perda e comp, gente. Então é um lançamento exclusivo, estamos aqui com o Anderson Isso aí. para poder realmente trazer que o GOB ele vai trazer soluções para o seu negócio, independente seja contábil, jurídico, a gente vai estar aqui para poder trazer essas soluções todos os dias, não é verdade, Rafael? É, Anderson, você aí com a experiência com RT, né, com recuperação tributária, você deve ter muita dor de cabeça aí quando você pega um cliente que já fez um trabalho para trás e até você relacionar aquilo tudo. O que que você está achando do que nós já te mostramos aqui do módulo de Perder Comp? Cara, sim, ó, sinceramente vocês tocaram na maior dor de qualquer consultoria tributária. Ah, qual que é o grande problema que uma consultoria pode ter? Sobre as compensações ou restituições. Aonde que está esses controles? Nos perticomps. Quem controla isso? Uma planilha de Excel. E aí a E planilha de Excel vai entrar lá no contexto que a gente estava conversando agora há pouco, né? O fulano saiu da empresa, eu não entendi acabou, a planilha. acabou. Até hoje, cara, assim, quando chega um despacho que foi indeferido alguma coisa para você, buscar o rastreio disso, se mudou a pessoa, complica demais. Então, o que vocês trouxeram, deixar tudo organizado para qualquer pessoa poder acessar, olhar e saber o histórico de tudo que aconteceu com aquele caso, e ainda saber o saldo que tem para ser utilizado, eu achei incrível, achei incrível. Isso não é só ganho de produtividade, mas é segurança. E eu acho que isso tem o viés e a cara de vocês, que é o que vocês trazem até na questão de evite multas. Ali, esse controle também, o cara vai conseguir ganhar dinheiro, porque quantos créditos ficam para trás porque esquece desses créditos. Sim. E a fidelização do cliente, né? Sem dúvida. Você, como contador, quando vai pegar a contabilidade de um cliente, você vai conseguir identificar possíveis compensações que devem continuar sendo feitas, né? Exato. E sabe o que eu achei interessante? Se o contador souber utilizar isso daí bem, ele não precisa nem falar de recuperação tributária para começar a utilizar créditos para compensação. Porque em Exatamente. algumas análises que a gente fez aqui, a gente olhou que existem vários créditos dentro das empresas que não estão sendo utilizados porque Uhum. talvez trocaram pessoas, esqueceram Trocou desses de créditos, contador. trocou de contador. Isso eu achei incrível, porque se a gente, até falei para o menino que está comigo aqui, né? Eu falei assim: vamos colocar isso na nossa implantação, na hora que o cliente entra, vamos já fazer essa análise aqui também.
é colocar dinheiro no bolso dele quando ele entrou na empresa. A gente pode falar que o perder compra é dinheiro na mesa que não está sendo utilizado. Sem dúvida, Então, sem dúvida. hoje você que não faz decompra dos PER que foram abertos pelos clientes, isso daí é o grande momento, porque você vai conseguir gerenciar isso tudo dentro de uma plataforma, com um dashboard que vai ser muito intuitivo e muito fácil de fazer o acompanhamento, não é verdade, Rafael? Exatamente. E Anderson, quando a gente tá falando muito de contador, né? Trocou de contador e tal, mas a ferramenta, você entende que ela tem validade somente para o contador ou a gente pode falar aí que os advogados, as consultorias tributárias, pode ser um público que vai ter muito sucesso utilizando essa ferramenta, vai ter muito ganho? Eu acho que assim, ó, 2 pontos aí, tá? Eu acho que todo empreendedor deve ter em mente que o CNPJ é dele. Uhum. Então, Hum, por Ou seja, mais que ele tenha você abre o leque aí, não é apenas a não, consultoria. não é. Eu acho que a própria empresa, o cliente final, vamos dizer assim, ele tem que saber o que está acontecendo com os trabalhos que estão sendo realizados por terceiros. Por mais Uhum. responsabilidade, contrato que se tenha com contabilidade, com consultoria tributária, se der algum problema, quem vai responder por isso é o dono do CNPJ. Uhum. Então, ele ter esse controle é o mínimo que ele precisa para que ele possa ter segurança no que está sendo feito. Então, eu acho que aqui é um ponto que traz uma atenção. Todo empresário deveria começar a pensar em ter esses controles internos, só que não existia. Uhum. Hoje é possível ele ter. E o segundo ponto é entendendo que a contabilidade é só um braço de uma consultoria, né. Sim, sim. A consultoria tributária, por muito tempo, ela foi focada mais em advogados do que em contadores. Eu lembro em 2019, quando a gente lançou o primeiro treinamento, que não tinha nenhum no mercado, inclusive nós somos pioneiro, né, em treinamento de recuperação Não tributária. sabia, não É, sabia. não tinha, por quê? Porque exatamente isso que acontecia. Os advogados iam nas empresas, vendiam trabalho de consultoria tributária, revisão, eu vim do escritório de advocacia, inclusive. hum, Quem executava depois era o contador, mas o contador não vendia aquilo como um trabalho tributário. entendi. Eles vendiam como se fosse uma parte Estava jurídica. dentro, não, tá como tivesse dentro do contrato de contabilidade. E aí foi quando a gente começou a mostrar que na esfera tributária você tem o judiciário e você tem o administrativo, Hum, e que o contador que tem o domínio do administrativo. Então, o contador, ele sim, ele tem que controlar isso, os perticom, porque isso faz parte de um processo de contrato com o cliente. Mas se ele entende que isso faz parte de um negócio que ele pode abrir um leque para uma consultoria, nós vamos além. Aí nós estamos falando de advogados e não só isso, empreendedores. Uhum. Eu tenho, por exemplo, dentro dos nossos programas de mentoria, inclusive os que ganham mais dinheiro. Não é nem contador nem advogado. Porque para você fazer o trabalho de revisão tributária, você não precisa ser contador ou precisa ser advogado. Não precisa nem de CRC, Você né? não precisa nem de CRC. Qualquer pessoa que tenha conhecimento pode fazer. E eu vou além ainda. O cara ele pode ter um viés comercial e chamar alguém para poder executar para ele que tem habilidade técnica para poder executar. Visão empreendedora do negócio. Sim. Então a gente tem um leque muito grande aí para poder trabalhar. E eu acho que é aí que tem que ter o viés. Uhum. Não, perfeito. bacana. Pode seguir. O módulo de perder compra, você até fez esse parênteses aqui no meio da nossa conversa. Ele traz com que você veja oportunidades de recuperação sem que você faça processos de recuperação tributária, né, Anderson? É isso aí. Então, Dentro do processo de recuperação, até acho que é legal a gente falar sobre isso. Eu tenho sempre 2 viés, né, administrativo e judiciário. O judiciário é aquele que eu tenho que lutar pelo sim. crédito, pelo direito. Administrativo tá lá e eu posso usar. Só que o que é administrativo na nossa visão? Foi um erro que passou, foi uma troca de contabilidade, foi uma troca de sistema da empresa, por diversas situações. É uma lei que mudou, é um conceito que antes era e agora antes não podia, agora pode, inclusive exclusão do ICMS, é um caso. Sim. Por muito tempo não pôde, depois passou a poder ter. Então, existem vários viés, isso é administrativo. "Ah, eu vou levantar e vou utilizar". Mas para nós é obscuro, por exemplo, o que que essa empresa durante a vida dela, ela fez que gerou um crédito que está lá parado na Receita Federal? Eu não consigo ter essa visualização. Até porque quando eu olho para uma empresa, eu só olho para os últimos 5 anos. E vocês mostraram para nós aqui que vocês vão conseguir trazer o crédito que está lá na empresa parado, que não foi utilizado, que está na base da Receita Federal. E aí agora vamos para uma informação técnica aqui, Anderson, que você que é autoridade no assunto aí. Uma Perdecomp que ficou com saldo lá em 2010, a gente vai trazer no GOB ali a Isso aí. informação dela. Esse crédito prescreve ou não? Não, não prescreve, tá reconhecido.
Olha só, gente, uma oportunidade muito grande aí para Já tá os reconhecido, contadores. tá lá. Isso daqui não tem valor, né? Por Não, quê? pois é. Pode ter muito valor aí, muita grana aí parada nas empresas, que não tem mais ninguém olhando. Porque todo o trabalho de recuperação, ele vai lá no fato gerador, não vai no que já foi executado. Exato. E é esse ponto que eu até comentei com o Daí, né, que é o nosso gestor de negócio, eu falei assim: "Ô Daí, a partir de agora, na implantação, que é quando o cliente entra, a gente cobra, para Uhum. fazer todo esse trabalho". Imagina, o cara foi lá e pagou 10 conto. Aí eu falo para ele aqui, ó: "Já olhei aqui, ó, você tem 200.000 para compensar já na próxima guia", e eu nem olhei os SPED dele ainda. Não, e Isso porque a facilidade da plataforma já vai trazer isso já. Sim. não, e a nossa conversa aqui flui, né, e talvez o empresário pense assim: "Não, mas eu nunca fiz nenhum processo de recuperação de crédito, então eu não preciso nem preocupar com isso". Mas aí ele esquece que quem faz o processamento dele é um contador. Exato. E o contador talvez fez uma reapuração. Naquele momento, ele fez uma PER, compensou uma parte que teve um pagamento a maior e aquilo ficou perdido. E aí é onde realmente faz sentido quando você diz que o empreendedor, se ele pensar no negócio dele como empreendedor, ele também vai olhar para isso. Sim. Porque ele pode encontrar oportunidade ali em operações que não são de recuperação de crédito, né? É uma reapuração que foi feita por um erro, por uma inclusão, uma exclusão de alguma coisa, um débito previdenciário que ficou lá, fez uma compensação, mas sobrou saldo, né. E olha que legal que você está falando, porque, há várias certificações que o dono da empresa, o cliente final, não vai saber do que Uhum. está acontecendo. Cara, a gente é de escritório de contabilidade, a gente sabe como que funciona, a A gente gente sabe sabe resolver muita coisa, né. de uma forma ou de outra a gente vai Mas resolver. o Vai negócio ser é resolver resolvido, problema, né. o negócio é resolver E às vezes problema. precisa de um porte-comp. Precisava até hoje, agora já tem, então assim, E essa solução, a gente nunca vai ter o controle disso. A empresa tem 20 anos. Quantas certificações foram realizadas naquela empresa? Quantas contabilidades já passaram? Então, trazer esse histórico com base do que está registrado na Receita Federal, fantástico. Só não vai ganhar dinheiro quem não quer. E você com mais de 20 anos de escritório de contabilidade, se a gente for lá e pegar todos os seus controles de perder compra da parte do escritório, é tudo igual? Não. Padrãozinho, bonitinho, com a mesmo tipo de Esse é o informação? padrão pessoa. Ele é padrão, ele é pessoal. Ele é pessoal, ele é pessoal. padrão humano esse Tem aqui alguns que tem agora. até senha, quando sai ele não consegue acessar mais. E tem que refazer isso de novo, na unha, planilha por planilha. Não. Vou contar um fato aqui Ah, pra tá bom. vocês. Aqui é bastidores, né? Posso contar, né? Pode ser, vai ficar guardado. Cara, 2008 foi quando eu abri o escritório, que a minha entrada na contabilidade foi assim, bem de forma bem rápida. Eu eu fui para essa empresa que eu virei depois um coordenador, tal, entrou a tal da substituição tributária, que é o mapa do inferno até hoje, né, mas naquela época era pior, porque era novo, né. E aí, uma empresa de sistema que eu estava trabalhando lá dentro daquela a empresa de estabilizadores, o cara de sistema lá falou assim: "Cara, eu tenho um cliente que tá perdido com a substituição tributária. Você não quer lá ajudar ele? Fazer o bico, famoso bico. Fazer um bico, você ganha um por fora um e extra. tá bom, vamos fazer um extra". Beleza. Fui lá no final de semana. E aí, olhei a parte de substituição tributária, a gente parametrizou o sistema, tudo mais, e eu encontrei R$ 700.000 ali de PIS e COFINS indevido, porque ele era autopeças e tributou no presumido. Quando eu levantei pra ele falou assim: "Cara, isso é absurdo, 700.000, não tirei esse dinheiro da empresa, tá, ó, resumindo, você vai virar meu contador". E eu falei: "Eu não tenho contabilidade". Ó, Aí ele falou: "Agora você tem". Eu falei: "Não, contabilidade é mais que isso, eu nunca tinha trabalhado em contabilidade, a única que eu trabalhei foi a minha". sem ideia consultor. Trabalhava como gestor fiscal, Ah, ainda estava na empresa. entendi. E ele falou: "Abre a empresa". Aí eu fiquei lá falando: "Não dá, não dá", ele: "Você tá com um monte Vocês de já estavam projeção". formados, já tinha Já, CLT, já já tudo. estava tudo certinho. E aí eu fui, peguei com medo mesmo e fui e abri. Inclusive ele é cliente nosso até hoje. Mas aonde eu quero chegar com essa história? Esse cara, ele me mostrou a linha de como ser um empreendedor, eu não estava entendendo, porque eu falei assim: "Eu não sabia fazer parte de departamento pessoal". Ele falou assim: "Contrata alguém e faça". Eu falei: "Eu não tenho dinheiro". Ele falou assim: "Eu te adianto 2 meses de honorários". E eu não tinha nem negociado o valor. Ele falou assim: "Eu te pago o que eu pago para o japonês", que era o contador dele. Aham. E eu peguei e falei assim: "Tá bom". Aí eu comecei assim, aí chamei a pessoa: "Você sabe fazer?". "Você sabe", mas também não sabia a qualidade disso. Olha o risco, olha o risco que Isso é você Mas você empreender, estava né, corre entregando. alguns riscos, né. Aí peguei, cara, falei assim: "Putz", quando eu olhei os 700.000, eu falei assim: "Vou fazer a primeira recuperação tributária. Agora já vou pôr um dinheiro aqui pra dentro", e coloquei. Só que eu errei naquele processo. Eu esqueci de retificar a tal da DCTF.
Só que o processamento da Receita Federal era lento naquela época. E aí veio chegar os despachos do indeferimento com 7 anos. Nossa. Aí eu falei: "E agora, como que eu vou achar o controle dos Perticomp? Cadê eles? Com o que que eu fiz? Onde eu compus esses créditos? Aonde que tá isso? Depois de 7 anos?" Não achei. É, Cara, mas só um parênteses, né, que a gente vai ter várias apurações, várias origens de crédito, né. várias origens de E aí crédito. esse controle fica absurdo, né, dá páginas de controle, né. Você lembra disso aí, João? Lembra? Aí E a lágrima do João escorre. é. Cara, mas Deus é tão bom que nos deu um alerta. Estava prescrito, a Receita não tinha cobrado. 7 anos, né. Já tinha batido 7 anos. Nem fui atrás mais do Perdicompra, eu já fui: "Ó, tá prescrito, tá prescrito, tá prescrito, tá prescrito". Conseguimos Mas o baixar controle ficou consegui perdido. baixar todos os débitos, né, graças a Deus, mas Mas por conta da prescrição e não Aham. por Por conta causa da ineficiência do fisco, que é algo que a gente não pode contar hoje mais, né. isso. ah, pois é, não, hoje não, Hoje já hoje dá mudou, muito né. rápido. Não, eu teria me ferrado hoje se fosse hoje. Mas foi um grande aprendizado. Aí Sim. você vê, putz, um profissional da área tributária que estava desde 2002, já estava atuando ali, errei no processo. Sim. E é normal, vai errar. Agora a gente erra, que fundou a empresa, o escritório todo, seu colaborador vai errar também. Sim. E a gente não pode hoje em dia, igual você estava falando, contar com a sorte novamente isso Pois é. acontecer, porque não vai acontecer. Não, Se não você não vai, não tiver vai. hoje, um sistema, uma ferramenta que te ajuda a fazer gerenciamento, pode Não, esquecer e que graças a Deus não acontece, porque hoje eu vivo ao contrário. Eu dependo que a Receita Federal, processe logo o Perticom para eu poder receber. justamente quando tem o crédito Agora você quer tributário tem que ser velocidade, dessa Agora eu né. quero forma. velocidade. Antigamente estava pagando em 20, 60 dias, agora tá demorando, para mim já é um problema. Um alerta pra Receita aí, se pudesse marcar eles, hein, Adianta aí que o Anderson tá precisando, vamos lá. eles vão é bloquear, né. E Não, não esse volta cara com os meus processos. tira muito dinheiro da gente. Esqueça os antigos, por favor. Os antigos, então vamos olhar os 6 meses. Anderson, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, mas antes eu queria, não sei se o Rafael queria fazer mais algum adendo, mas antes eu queria só a gente falou um pouco de golpe, falou um pouco de perder compra, falou um pouco do Anderson, mas queria saber, numa análise geral, o que que o Anderson hoje ele vê o impacto que hoje a arte fiscal, hoje o seu trabalho, tem sido realizado na vida das outras pessoas e também, tem o café tributário, Sim. também tem os seus mentorados, mais de 4.000 alunos contadores. O que que é esse impacto? Como você vê hoje o Anderson impactando na vida dessas pessoas? Cara, primeiro de tudo, eu nunca imaginei que a profissão de contabilidade me colocaria no estágio que eu estou hoje. Isso, para mim, sem sombra de dúvidas, é algo mais incrível que aconteceu na minha vida. Você pode dizer que é algo que você não sonhou. Cara, eu acho que nem passava pela minha cabeça que isso era possível, então não fazia nem parte de um sonho, sabe. Entendi. Em 2018, quando eu fui num evento que eu vi uma galera entrando no palco, inclusive foi o primeiro palco que o Pedro Neri entrou, né, subiu e eu estava lá na plateia, e eu vi que cabia o meu conhecimento dentro daquela comunidade de contadores. E aí naquele evento eu saí de lá e falei assim: "Cara, eu vou criar um canal para falar do tributário, porque eu vi que falta esse assunto no meio da contabilidade". Era muito no mundo jurídico e eu queria trazer para a contabilidade. Pô, 2019, 2020, que veio a pandemia, nós lançamos a Mega Live, que foi eu montei um palco em cima de uma piscina, subi na bermuda no sábado de manhã, fazendo um churrasco, tipo o Gustavo Lima. Gustavo Lima da contabilidade, da ART. E foi, porque assim, no dia da live, lembra a live do Gustavo Lima, que deu a repercussão, que ele virou a madrugada? Sim. Eu falei, vou fazer uma live de 4 horas também. E aí montamos um palco da noite pro dia, assim, com transmissão ao vivo pro sábado de manhã, e colocamos 3.000 pessoas ao vivo, e no próximo tinha 16.000 ao vivo. Caramba, hein? Acho que ainda é a maior live ainda no mercado de contabilidade. Tá lá no Imagino canal. que seja. Ali meu nome, putz, foi pro mercado, e cada lugar que eu vou, eu encontro histórias, assim, que são, assim, fantásticas, cara. Uma das últimas, assim, que marcou muito a minha vida, foi num evento no Maranhão, e a pessoa pegou, virou para mim, você, Anderson, eu preciso tirar um abraço, tal, que eu sei que tem. Aí ela chamou os sócios dela, eram mais 2 pessoas, e ela pegou e falou assim: "Olha, a gente tinha dissolvido a sociedade, porque nós não tínhamos mais dinheiro, e aí você fez uma live à noite e falou o seguinte", eu lembro até hoje que ela falou assim: "Se você já tentou tudo, tenta mais uma vez, porque tudo aquilo vai servir como um erro para você fazer o diferente". E aí ela mandou uma mensagem pro grupo lá de sociedade deles: "Vamos tentar a última vez?".
e aí eles já estavam com 8 colaboradores, com uma nova estrutura e entrando cliente todo mês. E aí ele falou assim: nós pegamos todo o dinheiro do caixa, compramos a passagem para vir aqui para te dar um abraço. Cara, Bacana, cara. É cara, sobre isso ó, como você arrepia impacta falando assim, a ó. vida das pessoas, né? E você olha assim, você fala assim, cara, em que momento que isso aconteceu? E as pessoas acham que às vezes a gente está aqui, que é para ganhar dinheiro. Eu falo assim, cara, ganhar dinheiro eu ganho no meu negócio. A contabilidade, a arte fiscal é que me mantém a minha vida como pessoa, não é a parte educacional. A parte educacional eu faço por amor mesmo. E gerir essas pessoas, é poder, o meu time, né? Gerir o meu time, falar com essas pessoas, poder ver a melhoria, os progressos de cada um, através de algo que você está construindo na sua casa, isso não tem preço, cara, não tem preço. Então hoje eu te falo, eu consegui unir, graças a Deus, o que eu amo fazer. Hoje eu passei a amar, né? Já que não deu certo lá a polícia. Passei a amar isso, e isso me traz uma gratificação muito grande de saber que, além de tudo, a gente consegue ajudar pessoas. Então é muito legal isso, cara. Perfeito. Ó, e ainda bem que a sua mãe te proibiu mas- de ir pra polícia, né, Ela cara? que eu ouço aí. Perca que ia ser, Tantas gente, vidas que né? não seriam impactadas com isso, né? Talvez como policial não ia dar certo, não. Então ela já foi assertiva. Mas sabe já. de tudo, né? Pois é. Às vezes eu tenho vontade de matar um, mas é tudo bem, né? Não, faz parte, é osso do ofício. Pessoal, então é isso. Queria finalizar, Anderson, te agradecendo demais sua presença, por você ter disponibilizado seu tempo para poder vir aqui, conhecer a nossa sede, saber como que funciona aí os bastidores, entender um pouco Sim. mais de como fez a nossa história chegar até aqui. E é um ano aí de história do GOB, né, que Sim. se transformou e vem se transformando cada vez mais. Queria aproveitar para poder falar para as pessoas que estão nos assistindo, caso você queira se diferenciar no mercado contábil, estamos cada vez mais com novidades no GOB, então fiquem ligados, o Perdecomp está sendo lançado, todas as informações, vocês sigam nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro, e o Perdecomp vem aí justamente para o que a gente disse, é dinheiro na mesa que precisa ser aproveitado, então seus clientes precisam desses tributos e você vai conseguir fazer um gerenciamento em um único lugar com o dashboard preparado para poder ser intuitivo para o seu negócio. Anderson, caso o pessoal queira ver suas redes sociais, acompanhar você, seguir Legal. no canal no YouTube, qual aí é o link? Eu falo aí pro pessoal qual é o seu Maravilha. arroba. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, receber a gente, receber o nosso time está ali também. Obrigado pela atenção, recepção. Estamos muito felizes O de vocês queijinho aqui. maravilhoso. Queria agradecer e também deixar aqui claro para as pessoas que tudo que nós comentamos aqui não tem efeito de marketing nenhum, galera. Isso aqui, o que eu estou falando, é o que realmente a gente utiliza dentro da nossa casa. E volto a falar, o GOB foi uma das melhores ferramentas que nós contratamos nos últimos tempos. Então, ver vocês me chamando aqui para conhecer um novo produto, um lançamento de um produto fantástico que vocês construíram, que não tem nesse mercado, para mim é sinônimo de orgulho poder estar fazendo parte desse projeto junto com vocês. Então, obrigado, gratidão, viu? E minha rede social, @Anderson Souza Oficial, e lá no YouTube, Café Tributário. Perfeito, gente. Rafael, pode dar um recado aí? E novamente, né, Anderson, agradecer aí suas palavras e um ponto importante, né? O Anderson que é do mercado de recuperação tributária, vive o mundo fiscal tributário aí, né? O controle de perda compra é uma exclusividade do GOB. Não tem outra ferramenta no mercado tem. com essa funcionalidade. Então, assim, conheça, vai fazer a diferença no seu negócio. É isso aí. Isso aí, pessoal. Continue nos seguindo nas redes sociais, @GOB Soluções, e acompanhe tudo que a gente tem de novidades para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Valeu. gente.